Queridos irmãos, hoje nós vamos finalizar a nossa série de mensagens sobre o Sermão do Monte. Amém? E eu vou convidar os irmãos a abrirem comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 7, leitura a partir do verso 24. Mais uma vez, repetindo, nós vamos estar finalizando a nossa série de mensagens hoje do Sermão do Monte. E a gente vai tratar sobre a última parábola que Jesus ele trata na última porção do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, verso 24. Todos acharam? Mateus capítulo 7, leitura a partir do verso 24, diz o seguinte: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, nos instrui, Pai, nessa verdade. Nos instrui. Nós estudamos ao longo de todo o Sermão do Monte, mas nós queremos colocar essa ética em prática. Nós queremos colocar esses princípios em prática na nossa vivência e na nossa realidade. Por isso, nos ajuda, nos instrui, que a Tua palavra possa chegar de maneira cortante no nosso coração e nos ajudando a compreender aquilo que nós precisamos viver no Teu reino, Pai, em nome de Jesus. Por isso, abre a nossa mente, abre o nosso coração, inclina a nossa alma para poder ouvir a Tua mensagem, Pai. Glorifica o Teu nome, porque o Senhor é a pessoa mais importante entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, um dinamarquês, ele entrou para o famoso livro dos recordes. Quem nunca ouviu falar, né? Do Guinness Book, o livro do recorde. Ele entrou para o livro dos recordes porque ele construiu o maior castelo de areia da história. Ele construiu um castelo de areia de 21 metros de altura. É como se fosse um mini prédio, né? De 2, 3 andares, talvez. Enfim, e para poder fazer esse castelo de areia, ele precisou de 5 toneladas de areia. É pouca ou muita areia? É muita areia. Né? 5 toneladas de areia e 16 artesãos para poder ajudar ele na construção desse castelo de areia. Tamanha a imponência daquele castelo, a grandeza daquele castelo. E ele ficou na exposição para que as pessoas pudessem ver, porque além de imponente, além de grande, ele era muito bonito. Né? Ele foi esculpido nos seus mínimos detalhes, era uma verdadeira obra de arte, e ele ficou algum tempo para a exposição. Mas não por muito tempo, somente por alguns dias. Por quê? Porque aquele castelo continuava sendo de quê? De areia. De areia. Dentro de alguns dias ele desabou. Né? E é interessante porque esse escultor ele ainda misturou um pouquinho ali na areia, um pouco de argila, um pouco de cola, para manter ele de pé, para poder manter ele durante a exposição, mas não durou muito tempo e ele caiu. Caiu. Ele desabou completamente, porque o seu fundamento era de areia. E trazendo uma lição para a nossa vida e para a nossa realidade, às vezes a gente apresenta uma vida vultosa, né? Aparente, imponente, uma construção de realidade bonita, aquela família da Doriana, né? É meu bem para cá, meu amor para cá.
mas a gente percebe a qualidade dessa construção quando chegam as primeiras tempestades, os primeiros problemas, os trancos da vida, quando as tentações batem à porta. Aí a gente percebe ou não a qualidade do nosso fundamento, a qualidade do firmamento no qual a gente está edificado. E é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos nessa manhã, sobre a necessidade de pavimentarmos uma vida na rocha, de pavimentarmos uma vida na rocha inabalável, que é Cristo Jesus, que é Cristo Jesus. Nós percebemos na semana passada, queridos, através do reverendo Arthur, que nós chegamos na última porção do Sermão do Monte. A gente aprendeu ao longo do Sermão do Monte inteiro vários princípios, várias éticas do reino de Deus, várias formas de compreendermos e assimilarmos aquilo que compreende a moral do reino de Deus, mas agora, nessa última porção, Jesus ele joga a bola no nosso colo e diz o seguinte: agora a responsabilidade está com vocês. A atitude está com vocês. O poder de decisão acerca do que vocês vão fazer com essa ética na mão está com vocês. Então Jesus, para poder falar sobre essa responsabilidade, ele fala sobre 3 parábolas. Uma a gente já percebeu na semana passada, a gente vai pular a segunda parábola e vai falar sobre a última, para a gente poder finalizar o Sermão do Monte. Mas a primeira parábola ela fala sobre 2 portas, uma estreita e uma larga. Jesus ele também fala sobre uma segunda parábola que fala sobre 2 árvores que produzem 2 tipos de frutos. E Jesus ele fala sobre a última parábola que diz respeito a 2 construtores e 2 construções que são edificadas sobre 2 tipos de fundamentos diferentes. E as ideias, irmãos, são praticamente as mesmas. Nós precisamos tomar cuidado com a porta larga que conduz à destruição. Mas existe a porta estreita que conduz ao caminho da salvação. Nós precisamos tomar cuidado com os falsos mestres, com aqueles que dizem Senhor, Senhor, porque nós conhecemos a árvore pelo fruto. E não existe a possibilidade de uma árvore boa dar frutos ruins. Tampouco existe a possibilidade de uma árvore ruim dar frutos bons. E na última parábola, Jesus ele conta uma história. Ele fala sobre 2 construtores que construíram 2 casas. E os materiais que eles construíram as casas talvez fossem os mesmos, tá? Os métodos construtivos, os mesmos, só que eles edificaram as suas casas sobre fundamentos diferentes. Um construiu a sua casa sobre a areia e o outro construiu a sua casa sobre a rocha. E Jesus ele conta nessa parábola que chegou a tempestade, os rios transbordaram, o vento bateu contra aquela casa que foi edificada sobre a areia e ela caiu. E grande foi a sua ruína. Mas quando o vento ele bate sobre a casa que havia sido alicerçada sobre a rocha, ela permaneceu de pé, porque ela tinha alicerce. E Jesus ele continua dizendo que aquele que edificou a sua casa sobre a areia era como um homem insensato e imprudente. E ele compara esse construtor a alguém que ouve a palavra de Deus, mas não pratica. É como alguém que edifica a sua casa sobre a areia. Mas Jesus ele continua dizendo que aquele que edificou a sua casa sobre a rocha é como um homem prudente e sensato. E Jesus ele compara esse construtor, a um homem que ouve a palavra do Senhor e as pratica. E a grande mensagem, queridos, que Jesus ele quer passar para nós é que não existe uma vida sólida, alicerçada, que aguenta os trancos da vida, sem que sejamos cristãos, discípulos no reino de Deus que ouvem e praticam, que ouvem e vivem, que ouvem e colocam em prática.
Se nós formos somente ouvintes da palavra de Deus, mas não praticantes, nós seremos como um construtor que edifica sua casa sobre a areia. E a gente vai estar suscetível a qualquer ruína, a desabar a nossa casa, a desabar a nossa família, a desabar a nossa história. É interessante, queridos, porque nós podemos ser expert em agricultura, né? A gente pode ser bom entendedor de agricultura, mas somente vão colher frutos aqueles que ararem a terra, aqueles que plantarem, aqueles que regarem. Porque do contrário não vai haver colheita. Não vai haver colheita de frutos sólidos do que a gente faz. Porque a cognição sozinha não resolve o nosso problema. Entender a doutrina não resolve sozinho o nosso problema. E essa é uma grande armadilha que nós, cristãos históricos, vivemos. Reformados, presbiterianos, calvinistas. Haja vista o quadro da Europa hoje, que foi o berço da Reforma Protestante. Hoje é considerado um continente pós-cristão, porque a gente acaba entrando na armadilha de que o importante é ter uma boa cognição da fé. E é importante, mas não é um fim em si mesmo, se nós não tivermos uma correta vivência dessa doutrina. Todo labor cerebral, todo esforço cognitivo para poder entender a doutrina não é o bastante se a gente não tem uma incorporação dessa palavra na vida. Uma aplicabilidade na nossa história. Por isso, Tiago ele fala o seguinte: olha, você tem fé? Eu também tenho. Mas a minha produz obras. Porque a fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta, queridos. A nossa fé, ela só pode ser completa na medida em que cremos e obedecemos. Se a gente fica no meio do caminho, então a nossa fé não é completa. A gente não tem fé suficiente, porque se é preciso ter muita fé para ser fiel em obediência ao Senhor, mesmo quando as situações não estão legais. Não é preciso somente ter fé para crer, também é preciso ter fé para continuar sendo fiel em obediência. Por isso que a nossa fé só se torna íntegra e completa quando cremos e obedecemos. Dietrich Bonhoeffer ele fala algo nesse sentido. Ele fala que todo aquele que crê, obedece. E todo aquele que obedece, crê. Essa é a lógica do reino de Deus, queridos, para a nossa prática de vida. Não há diferença nenhuma de nós que cremos na doutrina, mas não praticamos, de alguém que nem sabe o que é doutrina, porque os resultados são os mesmos. Não há colheita, não há fruto sendo gerado. Então, todas as vezes que nós negligenciamos uma correta vivência da doutrina, nós nos assemelhamos àqueles que nem sabem o que é doutrina. Porque o resultado é o mesmo, não tem fruto. Não tem fruto, queridos. Fé sem obras é morta. Fé sem colheita é morta. Fé sem fruto é morta. E Jesus ele está nos convidando a colocar a mão no arado, a arar a terra, a plantar, a regar e a colher frutos dignos do reino de Deus. Essa é a mensagem de Cristo no final do Sermão do Monte. Nós precisamos crer e obedecer. Nós precisamos crer e obedecer. Esse é o chamado de Cristo para as nossas vidas. Por isso, queridos, nós temos a plena convicção daquilo que a gente precisa fazer no reino de Deus. A gente está careca de saber da ética do reino de Deus, daquilo que a gente precisa fazer na nossa casa, na nossa família, mas a gente tem sido praticante de todas essas coisas na nossa vida prática? Como o nosso candidato André ele falou, será que a gente tem levado o culto que a gente tem prestado aqui para fora de casa?
para fora da igreja, perdão, e para fora de casa e dentro de casa, não tem problema. Filhos, será que vocês têm honrado seus pais? Esse é o quarto mandamento com promessa. Será que vocês têm sido compreensivos com seus pais diante das suas vulnerabilidades? Maridos, vocês têm amado a sua esposa? Vocês têm ido até as últimas consequências e circunstâncias pela sua esposa? Foi assim que Cristo amou a igreja, indo até as últimas circunstâncias pela igreja. Pais, vocês têm instruído seus filhos no caminho do Senhor? Vocês têm ensinado as Sagradas Escrituras dentro e fora de casa? Esse é um chamado de Cristo para a igreja. Ou temos sido somente ouvintes da palavra? Será que nós temos vivido de maneira ética no nosso trabalho? Assim como Cristo nos orienta a viver de forma ética, de forma prudente, de forma sensata? Ou temos sido somente ouvintes dessa palavra, mas não praticantes dessa realidade? Porque do contrário, queridos, nós vamos edificar nossa casa sobre a areia e vamos estar suscetíveis à ruína. E aqui a gente percebe uma primeira orientação que eu gostaria de dar para a igreja. Ser ouvinte e praticante da palavra alicerça um bom fundamento para a vida do cristão. Isso está implícito naquilo que a gente está trabalhando aqui. E por que que isso acontece, queridos? Porque não tem maneira de tornar a nossa família edificada, sóbria, sem que a gente viva na prática aquilo que o Senhor nos orienta a viver dentro de casa. Se deliberadamente a gente vive de uma maneira contrária àquilo que o Senhor nos chama a viver dentro da nossa família, a nossa família vai estar suscetível à ruína. Se nós não formos profissionais éticos dentro do nosso trabalho, a nossa vida vai estar suscetível à ruína, porque a nossa vida não vai ser sensata, prudente. O que Jesus está falando aqui, queridos, é basicamente a mensagem do livro de Provérbios. Por quê? Porque o autor de Provérbios ele fala que Deus ele cria a humanidade através da sua sabedoria. Através da sabedoria divina, ele alicerçou todas as coisas. E ele continua dizendo que essa mesma sabedoria utilizada para criar o mundo, ela também é usada para reger todas as coisas no mundo. A sabedoria divina é a lei régia que guia todas as coisas na humanidade. Por isso, a grande mensagem do livro de Provérbios é o quê? Para você ter uma boa vida, você precisa ser sábio. Mas se você não tiver uma vida sábia diante do Senhor, a sua vida vai estar suscetível à ruína. Você vai ser insensato. Você vai ser imprudente. É basicamente o que Jesus está dizendo aqui. Se a nossa vida não for sensata diante do Senhor na prática, a gente vai colocar a nossa família, a nossa casa, a nossa história, a nossa espiritualidade edificada na areia. Porque somente quando nós colocamos em prática a vida que o Senhor deseja para nós, é que a gente vive e pavimenta um caminho seguro para nós. E eu não estou dizendo que pavimentar um caminho seguro é estar isento de sofrimento. Não estou dizendo isso. Mas toda vez que nós somos sábios e sensatos diante da prática cristã, nós evitamos sofrimentos evitáveis. Nós evitamos sofrimentos evitáveis. Acabei sendo redundante, mas os irmãos entenderam. Por isso, queridos, que todas as vezes que nós ouvimos e praticamos, nós alicerçamos a nossa casa na rocha. Na rocha. Porque não existe maneira, queridos, de ter uma vida sóbria, segura, alicerçada, edificada, se não vivendo aquilo que o Senhor projetou a vida para poder ser vivida.
Quem já passou na estrada e viu aquelas casas em encostas, em situação de vulnerabilidade, que pode a qualquer momento cair e ruir? Quando essas coisas acontecem, queridos, essas catástrofes, é como Jesus ele fala, a ruína é muito grande. Às vezes vidas são perdidas, toda uma construção de história é perdida num estalo de dedo. E é esse o desastre que Jesus ele está querendo trazer para as nossas vidas, todas as vezes que a gente não coloca a ética do reino de Deus em prática. Se a gente vive de forma independente de Deus, na prática, a gente está alicerçando a nossa casa sobre a areia e colocando a nossa vida suscetível a qualquer tipo de ruína. E isso é a última coisa que a gente quer fazer com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa história, com a nossa espiritualidade. Por isso, o chamado de Cristo é: pratiquem a palavra do Senhor. Sejam sábios, sejam prudentes, sejam sensatos. Não negligenciem uma correta vivência do Evangelho, porque ela pavimenta um caminho seguro para nós. Em segundo lugar, queridos, uma segunda orientação. Ser ouvinte e praticante da palavra nos momentos de tempestade nos permite perceber a autenticidade da nossa fé. Ser ouvinte e praticante da palavra nos momentos de tempestade nos permite perceber a autenticidade da nossa fé. Se nós formos analisar essas duas casas que Jesus ele fala da parábola, talvez a gente não conseguisse perceber qualquer tipo de diferença, né? Porque imaginemos que a casa ela foi edificada com o mesmo material, com os mesmos métodos construtivos, e talvez a olho nu a gente não percebesse qualquer tipo de diferença entre as duas casas. Diferença essa que só pode ser percebida quando veio a chuva, a tempestade, a torrente, o vento forte, e deu contra aquela casa que foi edificada sobre a areia e ela caiu. E deu contra aquela casa que foi edificada na rocha e ela permaneceu de pé. Às vezes as tempestades, queridos, o sofrimento, a dificuldade, a gente às vezes não entende o sofrimento. Às vezes a gente não entende os problemas. E a gente às vezes vai ter que conviver com isso. E isso é muito difícil. Mas o fato é que, apesar de nós não entendermos todos os sofrimentos da vida, muitas vezes a gente passa por ele, mas permanece fiel ao Senhor. E isso mostra aonde o nosso alicerce está fundamentado. E isso tem que ser motivo de alegria para o nosso coração. Foi um momento de dificuldade onde eu não entendi, aonde foi difícil assimilar para o meu coração, mas em tudo isso eu permaneci fiel. Glória a Deus. A minha casa está edificada na rocha. A minha casa está edificada na pedra angular, que é Cristo. Às vezes a gente até precisa de um reparo no telhado, né? Na janela, no revestimento, mas o alicerce está sólido. Por isso o apóstolo Paulo ele fala que se gloriava na tribulação, porque a tribulação ela gerava perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e um caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona. Porque temos a certeza de que o amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações através do Espírito Santo. Ou seja, por que o apóstolo Paulo se gloriava nas tribulações? Porque era por intermédio das tribulações que a qualidade da sua fé ela era ressaltada. Porque é muito fácil, queridos, crer quando está tudo certo. Ter fé quando as coisas estão tranquilas. Mas nós mostramos a autenticidade, a legitimidade da nossa fé quando o vento forte bate contra a casa. Quando as torrentes batem contra o nosso firmamento. Mas aonde a nossa casa tem sido construída sobre a areia
ou sobre a rocha? Nós temos sido ouvintes e praticantes da palavra ou somente ouvintes? Essa é a grande pergunta que a gente deve se fazer. Mas a grande realidade é que quando nós nos tornamos ouvintes e praticantes da palavra, ainda que a gente sofra, a gente tem plena convicção de que a gente nunca será desamparado. Nunca será desamparado, porque o Senhor está conosco. Foi como a gente conversou nos últimos sermões sobre oração. Jesus, ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe exatamente do que a gente precisa, mas o que ele quer que a gente faça? Que a gente bata a porta, que a gente busca, que a gente vá até ele. E a gente só vai permanecer fiel diante da tempestade quando a gente ouvir e praticar. E a gente sair da zona de conforto. E a gente sair do marasmo espiritual. É só assim que a gente fortalece a nossa fé. Amém, queridos? Em terceiro lugar, ser ouvinte e praticante da palavra é um chamado à responsabilidade de assumirmos o custo de seguir Jesus. Tem uma passagem que eu até compartilhei com os irmãos na reunião de oração, em Mateus capítulo 8, um capítulo posterior a esse que a gente está tratando. Jesus, ele termina de pregar o Sermão do Monte, ele faz alguns prodígios, algumas maravilhas, e todo mundo fica encantado com Jesus, com o ensino dele, com as palavras dele, com os prodígios que ele realizava. Então, uma série de pessoas vão até ele e falam: Jesus, eu quero te seguir. E a impressão que dá é que Jesus joga um banho de água fria na cabeça de todo mundo. Ele fala assim: olha, as raposas não têm toca para poder dormir. Assim também o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha, deixe que os mortos sepultem os mortos. Me segue. É como se Jesus estivesse jogando um banho de água fria, uma porção de gente que está ali sedento para poder seguir ele. Mas, na verdade, o que Jesus está querendo mostrar para aquelas pessoas é a dimensão do custo de seguir ele. É a dimensão do custo de seguir ele. Às vezes a gente é como essas pessoas que estão deslumbradas com o ensino de Jesus, a gente tem um bom sentimento sobre aquilo que a gente ouve, sobre Cristo, mas a gente só vai até a página 1. Porque quando nós somos chamados a ser ouvintes e praticantes, nós começamos a dar um passo para trás porque a gente não quer assumir completamente o custo de seguir o Mestre. Aquelas pessoas que foram até Jesus dizendo: Mestre, eu quero seguir você, talvez eles fizeram de forma irrefletida. Eles estavam maravilhados com aquilo que eles viram. Então, na verdade, Jesus, quando dá esse banho de água fria, ele não está querendo matar o coração daquelas pessoas, ele está querendo trazer a dimensão do que implica seguir ele. E Jesus aqui está querendo trazer a mesma coisa. Para que a nossa fé seja completa, para que nós abracemos o Evangelho como de fato ele é, a gente precisa ser ouvinte e praticante. Quando Jesus ele dá esse banho de água fria naquelas pessoas, ele não está querendo tirar a importância de ter uma casa, a importância de ter uma família, mas ele está dizendo, quando você se apropria dessa missão, você tem que entender que isso aqui é mais importante do que qualquer outra coisa. Você está disposto? Você está disposto? Esse é o custo de seguir Jesus. Esse é o custo de ser ouvinte e praticante da palavra de Deus. E por fim, queridos, para finalizarmos, ser ouvinte e praticante da palavra é ter Jesus como próprio fundamento das nossas vidas. É ter Jesus como próprio fundamento das nossas vidas. Queridos, todas as vezes que somos ouvintes e praticantes da palavra de Deus, nós convidamos Cristo para ser o nosso alicerce. Porque essa é a vida que Cristo nos convida a ter. Jesus é o autor e consumador da nossa fé.
Jesus é tanto o Cristo que nos salva, como o Verbo, a palavra que dá forma às nossas vidas. Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Ele nos orienta a ter uma vida que concerne a realidade do próprio Jesus no seu ministério. Por isso, todas as vezes que nós somos ouvintes e praticantes da palavra, nós convidamos Cristo para ser participante da nossa própria vida. Todas as vezes que nós somos ouvintes e praticantes da palavra, nós convidamos Cristo para ser a nossa rocha inabalável. Mas todas as vezes que nós somos somente ouvintes da palavra e não praticantes, nós negamos o próprio Evangelho. Porque Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que nos salva e é aquele que nos chama para poder caminhar em novidade de vida. Ele é aquele que nos salva e, como verbo vivo que deu forma a todas as coisas, ele também quer dar forma à nossa história, à nossa vida. Por isso eu faço das palavras do próprio Cristo em Apocalipse as palavras para a gente poder finalizar esse sermão. Quando Jesus bater na porta, não permaneça com a porta do seu coração fechada. Convide ele para poder participar da sua vida. Convide Jesus para poder participar da sua família. Convide Jesus para poder participar da sua casa, da criação dos seus filhos, do seu casamento, do seu trabalho. Convide Jesus para poder participar da sua realidade. Porque somente assim nós vamos edificar uma casa sobre a rocha, inabalável. Os ventos vão dar contra essa casa, as tempestades, as torrentes vão dar contra a igreja, mas a igreja vai permanecer de pé. Porque a nossa pedra angular, a nossa rocha inabalável é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Vamos orar?